E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores do Brasil das Gerais. Olha só, o que é a riqueza? O dicionário define a palavra como abundância, produtividade, né? Agora, afinal, tem jeito, tem receita, como ficar rico, ou melhor, como ser rico, né? No programa você vai conhecer alguns tipos de riqueza, como estão em nossa vida e como nós devemos lidar com eles, né? Com esses tipos de riqueza. Um assunto super interessante. Agora, se você sente, sabe, aquela pessoa pobre, pobrezinha, eu não estou falando só de dinheiro não, viu, gente? Quem sabe você vai se descobrir no programa de hoje, vai ver que você é uma pessoa rica. Agora, se tem alguma coisa a dizer sobre isso, não se cale. Fala pra gente, o fundamental para nós é que você compartilhe. Quer comentar, quer perguntar, o que você quiser, tá? Nosso telefone 32090021, brgerais@redminas.mg.gov.br, robertazampetti.com.br ou twitter.com/brgerais. Aqui no estúdio do Brasil das Gerais nós temos as participações da Débora Munhoz, consultora em sustentabilidade e qualidade de vida. Ela fez uma pesquisa, fez ou ainda está fazendo uma pesquisa? Continuo fazendo ainda, está no final. Pois é, sobre riqueza, e tem coisas interessantíssimas, né? Eu achei esse assunto super curioso. Depois nós temos a participação do Raimundo de Souza Reis, que é empresário, depois do Elcio Padrão, que é administrador, e do Alexandre Nunes de Andrade, que é empreendedor socioambiental. Vamos começar com a nossa pesquisadora, né, gente? São cavalheiros, né? Com a moça convidada aqui, né? Débora, por que você resolveu fazer essa pesquisa sobre riqueza? Então, essa história ela é uma história longa, mas assim, a pergunta detonadora de um processo de pesquisa, eu estava na Federação das Indústrias, eu trabalhava na gerência de meio ambiente. E diante de tanto caos em termos de relação antagônica entre dinheiro e natureza, eu comecei a me perguntar, onde escreveram que é impossível você ser rico, ter dinheiro, fazer dinheiro e você proteger a natureza? Ou onde está escrito que é impossível você ter uma vida espiritual e ser rico? E foi a partir daí que começou o processo mesmo de pesquisa. Aí eu, falando de dinheiro, fui perguntar para um amigo meu judeu. Ele me mandou ler A Cabala do Dinheiro, do Newton Bonder. Uhum. E aí estava em falta. Já esteve comigo aqui no programa. Exatamente, fantástico ele. E aí esse livro estava em falta e aí, passeando na livraria, um outro livro me chamou muita atenção. Na verdade, o Lapidador? O Lapidador de Diamantes. Aí ele me capturou e foi aí que comecei um processo, ele me abriu uma porta e depois dele vieram várias leituras, inclusive o próprio A Cabala do Dinheiro, né? Uhum. Então veio desde relacionados ao tema especificamente dinheiro, riqueza, até chegar na questão do Arrume Sua Bagunça com Feng Shui, que também é o nome de um livro, um dos grandes livros interessantes que eu li. Que é interessante, eu sou fã do Feng Shui. Uhum. Agora, eu estava lendo aqui, comentando até com vocês antes do programa começar, estava lendo um texto, até que foi você que passou para a produção, né, do Cristóvão Buarque, ele falando assim, a pobreza da riqueza, né? O que é riqueza, hein? Então, vamos colocar uma frase que eu particularmente gosto como definição, é aquilo que te deixa feliz. Né? E a riqueza em si é tudo aquilo que não gera escassez, é uma definição da Cabala também. E aí, se você tem dinheiro, mas você não tem amigos, você é pobre. Se você tem dinheiro, tem amigos e não tem saúde, você também é pobre. E se não tem tempo? Se você não tem tempo, você também é pobre. Então, se você tem diversos níveis de pobreza, mas aí você troca, na verdade, a palavra de riqueza por prosperidade, você amplia um pouco a sua consciência de que é ter o que você precisa quando você precisa. Nem sempre ter um acúmulo é interessante. Então, você abre também para uma questão de circular, de você saber por que você acumula, qual a finalidade, de onde o dinheiro vem, como ele é adquirido, o que você faz com ele, qual a intenção de você, ao vender ou fazer alguma troca. Tudo isso é muito importante para essa sua vivência, sua experiência de ser ou não uma pessoa rica. Uhum. E o Gustavo Buarque, ele fala de uma forma muito elegante, muito sintética, que é da pobreza da riqueza, quer dizer, aquelas pessoas que só têm dinheiro. Uhum. Não é o seu caso, né, Raimundo? Não, eu acho que a maior riqueza está na saúde, na família, na paz, na esperança nossa do dia a dia. E você ter um lar para voltar no final de dia, ter uma família para te receber,
ter amigos vários, certo? Para mim, isso é a maior riqueza. A gente tendo saúde, tendo paz, tendo uma paz espiritual, tendo Deus com a gente, isso é tudo. O resto, a gente já tem força realmente para lutar e buscar no dia a dia. Pois é, depois você vai contar a sua história para a gente, porque a história dele, gente, é super interessante, porque ele começou já a trabalhar desde menino, desde novinho, na agricultura, na cidade dele, Urucânia, Urucânia, Minas que fica pertinho de Ponte Nova. Fica pertinho de Ponte Nova. Uhum. Mas assim, trabalhou muito, veio para Belo Horizonte, engraxou sapato. E ele fez tanta coisa, ele vai contar daqui a pouquinho. Ou seja, ele conseguiu, né, ganhar dinheiro e manter isso. Porque, Elcio, eu fico pensando que às vezes o dinheiro, nós estamos falando aqui nesse momento do material, né, mas nós vamos falar das outras riquezas, né? Mas muitas vezes o que a gente vê é que a riqueza pode mudar as pessoas. Você concorda com isso? Eu acho que pode mudar e esse que é o grande efeito. Às vezes as pessoas perguntam se dinheiro é bom ou ruim, né? Eu acho que o grande ponto é o que você faz com o dinheiro, como você utiliza ele. Então, o dinheiro em si não é bom nem mal, né? Mas a saber utilizá-lo, saber lidar com ele, esse que é o grande problema. Se o dinheiro passa a ser o fim da sua vida, aí eu acho que aí tem uma discrepância aí. Porque aí você passa a ser mais ou menos escravizado por ele, aí você começa só a buscá-lo, né? Pois é, mas a gente vive numa sociedade que valoriza demais, né, o material, o dinheiro, né? Geralmente as pessoas que têm muito dinheiro, eu não sei nem se a palavra é essa, elas são mais respeitadas, não sei se é isso, né? Mas elas são mais valorizadas, né? E aí, como é que fica? Porque é muito difícil você ganhar dinheiro, ficar uma pessoa rica materialmente e manter essa essência, né, que todo ser humano, eu acho que precisa. Mas eu acho que é possível sempre, né? Mas a pessoa tem que arrumar um espaço para ela mesma, tem que ter, igual foi falado aqui agora pela Débora, pelo Raimundo, essa questão de ter o tempo dele, ter o tempo para se trabalhar, para se desenvolver e para conseguir cuidar da sua família, para cuidar dos amigos. Ele pode conseguir fazer isso, é possível, mas eu entendo também que a força da sociedade, da economia, da forma que o capitalismo está estabelecido hoje, ele puxa o ser humano para esse ponto, né? Uhum. E ele tem que ter uma força interior para conseguir falar assim, até onde é o meu limite, até onde que o dinheiro manda em mim, até onde eu que mando no dinheiro. Acho que essa é a questão, né? Posso interferir um detalhe? Dentro desse raciocínio, o foco da sociedade, independente do sistema econômico que ela tenha, o foco do dinheiro é a sombra. Essa que é uma das coisas que foi se revelando ao longo do tempo da pesquisa, né, e que a gente vê, acho que a gente compartilha dessa mesma sintonia, o dinheiro é uma sombra. Por quê? É isso? O que é a sombra? Na verdade, existe algo, a alma da riqueza não é o dinheiro. A alma da riqueza é você fazer bem ao maior número de pessoas. Então, se você quer ser uma pessoa rica materialmente, ou seja, se você quer materializar, o que é na definição da Cabala o dinheiro? É o trabalho congelado. Então, esse trabalho que você prestou em benefício ao próximo, e eu vou colocar esse como uma dimensão mais ampliada, uma dimensão mais ecológica, tanto o próximo humano e não humano, pensando nas outras, na diversidade de vida, você tem o dinheiro. Que é o que vai reger a nova economia desse século em diante. Você concorda com isso, Alexandre? Porque você era empresário, né? Filho de empresário, trabalhou um bom tempo como empresário, né? Exato. Bom, concordo, inclusive com o que foi falado também anteriormente, e nessa linha, assim, eu acredito que durante o tempo que eu trabalhava como empresário, eu tinha uma sensação que me faltava algo. Eu tinha ali uma renda muito boa, um status quo de empresário, mas eu sentia que faltava algo. E quando eu, nesse momento de dúvida de continuar ali ou seguir, ampliar, eu comecei a perceber que eu poderia encontrar outros valores além do dinheiro na minha atividade produtiva. E aí eu comecei a trabalhar, já com foco no terceiro setor, eu comecei a ter oportunidades nesse meio, e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com formação, por exemplo, e dessa atividade eu trabalho com crianças e adolescentes, e a gente, quando faz o trabalho, a gente tem muito mais do que o valor que a gente cobra para fazer aquele trabalho, que é o sorriso daquele adolescente, que ele te falar que aprendeu algo ali, que ele vai levar para o resto da vida nessa área de questões sociais e ambientais. Então, é muito além de apenas o dinheiro. Muito além. Agora, vamos contar para os telespectadores, porque você sentiu esse vazio todo, né? Mas você ficou trabalhando como empresário quantos anos?
Eu comecei a atuar pelo fato de eu ser filho de empresário desde os 13 anos, aprendendo como era o funcionamento da padaria, né? E ficou até quanto tempo? Até os 20, 21, por aí. Uhum. Agora, o seu pai, ele foi morto por 3 adolescentes, né? A gente foi acometido por essa questão, né? E no primeiro momento, assim, eu me senti como vítima, meu pai como vítima, e fiquei muito revoltado na primeira reação minha, assim. Mas depois eu comecei a ler, a conversar sobre essas questões e comecei a perceber que esses adolescentes também eram vítimas. E aí eu acho que tem muito a ver com essa questão da riqueza, da escassez, né, da dificuldade que eles enfrentavam. E aí comecei então a despertar para outros olhares. Quando eu trabalhava com padaria, eu vivia aquilo ali especificamente, e lia revistas sobre padaria, vivia em eventos sobre padaria, bem específicos sobre o mercado de padaria, e de repente eu comecei a ver que tinha um universo muito além daquilo ali da minha vida, daquela realidade, e que me despertou esse olhar do algo mais. E aí, trabalhar com adolescentes hoje, eu trabalho em 10 municípios da região do alto da bacia do Rio das Velhas, que é Ouro Preto, Itabirito, Rio Acima, Sabará, Caeté, Nova Lima. E aí, nesse trabalho, eu comecei a perceber assim, são cidades menores, que têm menos oportunidades para esses jovens, mas quando você está lá, que você faz esse trabalho, você tem esse retorno deles perceberem outros caminhos, deles perceberem que eles podem acreditar em estudar, talvez não no meio formal, mas nessa parceria com ONGs, em conselhos, e atuar de forma a exercer cidadania. Então, tem uma riqueza muito grande e contribuir para essa mudança, essa transformação social. Quer dizer, hoje você se sente rico para dedéu, eu né? Eu falo que eu sou milionário nesse aspecto. E o interessante nesse aspecto, porque eu sou consultora de empresa, mas também tenho um trabalho com o terceiro setor. Uma das coisas que prejudica muito o terceiro setor é a desorganização e essa cultura de escassez, né? Então, a gente tem uma crença muito forte na nossa cultura que é da pobreza honrada. Eu sou pobre, mas honesto. Isso é uma das coisas que impede, muitas vezes, a gente vem conversando muito, né, com o Alexandre e outros líderes sociais, que é necessário mudar a organização, a ordem, quer dizer, cumprir horário, ter metas, ter objetivos claros, não ser escravo da meta, tem a questão do processo ser construtivo. Quer dizer, essa organização ela é fundamental para você também chegar numa geração de riqueza. Às vezes você tem um desperdício, você tem ali a doação um trabalho voluntário, mas há uma confusão entre voluntariado e um trabalho não profissional. Você tem ali, às vezes, um desperdício de hora, você combina às 3 e as pessoas chegam às 15 para as 4, às 5 horas. Vai quando quer, quando vai pode. Quando quer. Então, tudo isso é um desperdício. Então, essas são gerações de outras escassez, escassez de tempo, escassez, às vezes, de mão de obra, no local adequado, da forma adequada. A riqueza está muito ligada na adequação ao tempo, ao espaço e às pessoas. Então, é preciso ter muito bom senso. Pois é, e como é que elas dão o primeiro passo, aí já saindo da questão da ONG, indo para a questão pessoal? Porque eu já ouvi muita gente dizer isso. Assim, eu sou pobre, mas eu sou honesto. Quer dizer, ela pode ganhar mais dinheiro e ter uma vida mais confortável e continuar sendo honesta. Claro. Que, aliás, é o que a gente pretende do ser humano, né? Embora haja tanta desonestidade, né, gente? Ser honesto não é qualidade, é dever das pessoas. Com certeza. É bastante diferente. Então, a riqueza em si, o dinheiro, ou um fato, ele é neutro, é como essa roupa preta, depende do chale que eu ponho em cima. Ele vai ter o tom que eu quiser. E uma das coisas importantes que a gente aprende, isso em vários autores, em várias pesquisas, em vários livros, mostram que, pelas experiências desde o budismo até Seixonoye, até o Napoleão Hill, que é um clássico também nessa questão de riqueza, depende muito da sua marca mental. Essa marca é uma experiência que você introjeta a partir de algo que acontece na sua vida. Então, se você tem, e a gente tem muito isso forte, né, que o dinheiro é sujo, só tem dinheiro quem é desonesto, você acaba acreditando nisso. Ao mesmo tempo, se você tem dinheiro, o dinheiro te permite fazer muitas coisas boas. Então, a escolha é muito de você. Eu vou dizer assim, é uma palavra meio engraçada, mas é uma ginástica mental. Né? O ensinamento muito do Geshe Michael, que é o escritor do Apilador de Diamantes, e ele assim, é uma pessoa assim, que ele começou numa empresa com $50 mil emprestados e saiu da empresa deixando uma grande corporação de mais de $200 milhões. Né? Então, assim, você tem que fazer uma plástica, aproveitar o fato da mente ser plástica. Então, Como quando assim? você faz algo em gratidão, primeiro ter a mente grata, ser grato, pelo mínimo. Se você só tem batata para comer, agradecer porque você tem batata para comer.
Se alguém tirar a raiva, eliminar a raiva do seu dia a dia, né? O Dalai Lama fala que um dos grandes argumentos que ele usa para você não ficar com raiva é que seu rosto vai ficar muito feio e vai dar muita ruga. Então, e isso é totalmente contra a nossa cultura. A gente tem uma sociedade que tudo é compressa, você fica com raiva pelos mínimos detalhes. Eu falo isso porque eu venho aplicando isso na minha vida e vem funcionando. Claro que isso não me tornei uma pessoa perfeita, mas eu estou no caminho. Sim, perfeição a gente não vai conseguir chegar lá não, né, gente? Mas o caminho que a gente tem que trilhar todos os dias para se tornar uma pessoa melhor, né? É um exercício. Então, essa mente plástica, ela também busca fazer as coisas com gratidão, de forma honesta, de forma a servir o próximo. Ontem eu encontrei com uma amiga, que ela é uma média empresária, e conversando, ela estava insatisfeita, meio que o caso do Alexandre, porque não fazer um trabalho social durante o trabalho. Eu falei, olha, a questão é como você atende o seu cliente, qual o benefício que você gera para o seu cliente, no aquele mínimo serviço, pode ser de servir um prato de comida no restaurante, como você prestar um serviço, tipo um escritório de advocacia, não importa. Mas é o como se estabelece essa relação. A gente tem uma cultura muito que na cultura oriental ela aparece como roubo mútuo. Você quer ter o máximo de lucro, então você quer ganhar a partir de uma perda, uma perda do outro. Então isso também explorando não é uma exploração. Como é que nós podemos estabelecer uma relação de ganha-ganha? E quando se fala em sustentabilidade, também você trabalha com essa questão de ganha-ganha. Bom para todas as partes ganhamos, envolvidas. Né? Então, para quem quer iniciar um processo de riqueza, quer ficar rico, ter essa orientação, fazer coisas que beneficiem o maior número de pessoas, não gerar escassez. Se você faz uma obra e você vai gerar escassez para aquela comunidade de alguma forma, perda de biodiversidade é uma escassez, perda de qualidade do ar é escassez, perda de tempo para os seus funcionários, você vai onerar. E uma coisa interessante também, uma receita que parece loucura também, por exemplo, uma das coisas que o budismo coloca muito claro é que quanto mais problemas financeiros você tem, mais você deve se tornar generoso. A mente generosa abre a porta para a riqueza. E eu custei a entender isso de uma forma profunda, até que um dia eu estava na cozinha da minha casa e a porta da cozinha estava aberta. E normalmente vem um vento, né, da sala para a cozinha. Só que eu estava na cozinha, a porta da frente da cozinha aberta, a de trás fechada. No momento que eu abri a porta de trás, veio o fluxo. Aí eu entendi o que quer dizer fluxo. O que é fluxo de riqueza? Primeiro você dá, depois você recebe. É dando que se recebe. Aí você aprende várias coisas que estão escritas desde o Evangelho, as mais tradicionais sabedorias. Mas alguém já falou com você com essa teoria? Falar assim, a Débora é uma trouxa. Olha, isso não sou eu que estou falando. Na verdade, todos os ensinamentos milenares falam. Buda, por exemplo, quando ele passava por uma cidade que estava com muitos problemas financeiros, os comerciantes estavam com muitos problemas, eles mandavam os monges pedir. Abre. E é engraçado porque a gente tende a achar muito que você dá apenas dinheiro. Você pode dar o seu tempo com qualidade. Você pode dar o seu conhecimento com qualidade. Você pode dar afeto, gente. Você pode dar afeto, um sorriso, um abraço. Então, são esses níveis de abundância que a gente vai reconhecendo na gente mesmo e na capacidade de gerar isso para o mundo, de dividir, de compartilhar. Pois é, você pensava nisso, Raimundo? Porque, assim, como eu falei, né, você começou na agricultura capinando lá na cidadezinha do interior para ajudar seu pai, né? Isso, eu comecei aí por volta, em 57, eu terminei, ali no interior eu terminava praticamente o meu primário, que me dava condição até ali, que era o 3º ano primário. Aí, de 57 até 63, eu trabalhei na agricultura, plantio de cana, corte de cana. No corte de cana, eu chegava em casa, a roupa eu tirava, punha em pé na parede, já não caía. Então, fora o rosto, o olho, tudo cheio de forigem de cana. Mas a pessoa fala, olha, mas como é que é isso? Como é que você se sentia naquele momento? Eu falo, ó, a felicidade é um estado de espírito. Me sentia tão feliz naqueles momentos ali quanto hoje. Então, numa visita de um tio à cidade, em 13 de maio de 63, rumei para Belo Horizonte, com uma mala, aquelas malas... o sonho dos seus pais era que você estudasse. Era que eu estudasse, que eu sou filho de um casal de agricultor, tanto meu pai quanto minha mãe, eles não tiveram oportunidade de sentar num banco de escola, porque não tinha escola próxima. A escola mais próxima que tinha ali era a 20 quilômetros.
concluí meu terceiro ano ali, já era um grande prêmio, era um grande desenvolvimento. E para meu pai, ao retirar da roça, naturalmente os traria para aqui, como trouxe. E trouxe toda a minha família para Belo Horizonte. Então, chegando em Belo Horizonte, eu fui fazer o quarto ano primário, já em 64. Termino o curso primário. Quando eu chego no colégio para fazer uma admissão ao ginasial, falei, olha, quando eu olho na frente, falo, poxa, quando que eu vou terminar esse ginásio? Quando eu vou conseguir realmente chegar à universidade? É muito difícil. Já com 17 anos, aí me optei a fazer uma dureza na época. Pois é, mas antes disso, espera aí, antes disso você foi trabalhar, você trabalhou no Mercado Central, olha, o que você fez? Olha, eu trabalhei no Mercado Central como camelô. Camelô onde eu vendia vasos de flores. Sei. E trabalhei como trocador na Aviação Amazonas. Tinha um ponto ali em frente à Igreja Levi, na descida ali da Avenida Amazonas, perto da Flora ali, que essa aviação servia ao bairro Nova Granada. Ali, aos domingos eu pegava minha caixa de engraxate e ia para o passeio ali do Cine Brasil, na Avenida Amazonas, engraxar sapato. Mas estudando? Estudando. O que ocorre aí? Como fazendo uma dureza, eu consegui emprego em banco, fui trabalhar em banco, me dedicava a um outro ramo pela manhã, banco à tarde, estudava à noite fazendo uma dureza. E o que você fazia de manhã, além do banco? Olha, de manhã eu trabalhava com parte artesanal, na parte da manhã. E a parte da tarde eu trabalhava em banco. E à noite estudava, fiz uma dureza na época, no curso Nobel, que era ali no edifício Helena Passig. E fiz o clássico, que era equivalente ao segundo grau, e o sábado e domingo fazia aviação civil no Aeroclube de Carlos Prates. Isso aí foi até lá em 72. Que aí você foi fazer a faculdade? Não, eu não fiz faculdade. Você não fez? Não, em 70 eu me casei e continuei me dedicando à profissão em banco. Depois o banco eu fui de 66 até 77, com experiência bancária, onde eu fui de faxineiro, eu diria a um gerente na área de capitalização, passei por todos os setores do banco. Essa foi a minha universidade. Pois é, mas depois nós temos que fazer intervalo, no segundo bloco você vai contar como é que ele ficou rico. E como é que quer dizer, e qual é esse conceito, né, de riqueza, quer dizer, na prática, com seus funcionários e tudo mais, né? Porque nós temos que fazer intervalo, gente. Olha, se quiser comentar, perguntar, dá sinal de vida pra gente. O telefone tá aí, 32090021. Os contatos via internet também estão. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Então, gente, Brasil das Gerais, nosso assunto hoje, olha só, o que é a riqueza? O que você acha disso, hein? Compartilhe com a gente, nossos contatos estão todos aí. A gente foi para a rua para perguntar para as pessoas o que elas acham, né, que é a riqueza. Riqueza é bens, aquisição, conjunto de bens. Riqueza é dinheiro, né? Correto? É dinheiro. Para mim é. Como religiosa, posso ver por outro lado uma riqueza espiritual, uma capacidade de encontrar Deus em todas as coisas. Saúde e bons amigos. A riqueza é aquilo que pode nos trazer satisfação, né?
para nós e as pessoas que nos rodeiam, né? Riqueza é paz. Felicidade, saúde. Minha família. Passar uma tarde com meu filho. Riqueza é uma opção de coisa. Desde saúde, tranquilidade e dinheiro também. Entende? Porque dinheiro também faz parte, né? Não vamos ser práticos. Ah, isso mesmo. Eu gostei que respondeu que é paz e passar uma tarde com o filho. Para quem não pode, é difícil. É uma sensação muito gostosa, né? Mas pelo que a gente viu ali, a gente sabe, né, que no imaginário das pessoas é a questão do dinheiro, né? Então, mas o dinheiro é uma sombra, ele é um resultado. Você pode ter muito dinheiro e vir uma crise econômica e não ter mais dinheiro. Então, se você não conhece qual é a origem do dinheiro, qual é a fonte, naquele momento você tem uma escassez, aí você fica pobre. Vamos colocar também uma outra forma, pensar em termos de economia. O nosso modelo de economia, ele gera escassez. Então, ele está gerando vários empobrecimentos em várias regiões do mundo. Olha o Brasil, olha o estado de Minas Gerais, olha Belo Horizonte. Então, se a gente não tem como uma perspectiva de futuro, uma economia que passa a gerar abundância, como a natureza é, a gente cai também numa questão de escassez, que é onde o pessoal coloca aí de um horizonte de escassez de água, enfim, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Em termos práticos, dinheiro paga as contas, e muito bem. Nos cobra coisas boas. Não é né? ruim. A não questão é ruim. como é que a gente lida com ele. Você está falando aí a questão da desigualdade social, gente. Se a gente, né, se as pessoas chegassem a um ponto, peraí, deixa eu dividir um pouquinho que eu tenho com os outros, que agora os milionários aí do mundo estão dizendo isso, né, querendo repartir um pouco e tal, quer dizer, seria uma saída, né, Elcio? Eu acho que saber partilhar, né, e saber como investir o capital, eu acho que esse é um desafio para as pessoas. E o problema é que eu estava conversando com o Raimundo, né, essa questão da sacianda financeira que virou tudo investir pelo investir, apenas por ganhar dinheiro. Perdeu-se o vínculo com o resultado que se investe, né? Então, a maioria dos grandes empresários, na verdade, quando eles são entrevistados, eles falam que eles querem, principalmente, trazer algo para a humanidade. E, por isso, eles se vinculam, esse querer dele que vem para o mundo, ele se transforma em um empreendimento, mas querendo trazer, principalmente, algo que seja bom para a humanidade. E Com isso certeza. transforma no empreendedor, de verdade. Né? Depois você tem uma pesquisa interessante, depois você vai contar para a gente, mas deixa eu entrar com o telespectador. A Rita Ventura diz o seguinte: ficar rica para mim viria em ótima hora, construiria uma casa simples, porém confortável, uma confecção feminina e continuaria a trabalhar. As implicações seriam as melhores possíveis. Nada de mudar os amigos, tomar champanhe importada em vez de água ou suco, comida sofisticada. Entretanto, estou só imaginando, não estou no olho da situação. Desculpa, Rita. Então, não posso dizer exatamente se seria mesmo assim. Dizem que o dinheiro vira a cabeça. A minha, penso que viraria sim, mas para bem melhor. Pensa, diz ela, né? Nós comentamos isso, né? Comentamos. O dinheiro não vira a cabeça. A pessoa tem que ter uma mente firme em Deus, pensar no próximo e compartilhar isso em forma de criar emprego, certo? Não é dinheiro por dinheiro, a gente pensar mais no próximo, buscar a gente se realizar mais nas pessoas, naquilo que a gente possa trazer de benefício para o outro. Você consegue fazer isso, Raimundo, na prática? Eu consigo fazer isso ao longo da minha vida, tenho conseguido. Porque a gente compartilha. Se eu tive um crescimento profissional, empresarial, e tenho até hoje, foi compartilhando, na busca, porque, a princípio, eu tenho uma meta para mim, para minha pessoa mesmo, anual, diária, mensal, e me cobro. Eu tenho que buscar resultado. E como cidadão, eu vejo assim, em cada funcionário, o resultado que ele sai em busca para ele, o resultado que eu busco para a empresa. Então, a gente compartilhando essas forças, todos nós temos os mesmos resultados, usando-se o dinheiro. Mas como é que você faz isso na prática, hein? Porque eu vejo muito empresário reclamando de funcionários. É muito difícil, porque cada um é de um jeito. Quer dizer, nós somos diferentes, né, gente? Mas um quer uma coisa, o outro quer outra. E como é que faz isso? Olha, nós temos que buscar no dia a dia nosso, descobrir nos funcionários a qualidade do funcionário, porque às vezes o funcionário tem opção para trabalhar, para desempenhar determinada função, não tem para outra. Então, nós vamos
nós vamos dar cada vez mais condição de desempenhar determinada função e automaticamente ele vai ter um crescimento profissional e um crescimento financeiro. Porque boas instalações, bons refeitórios, quer dizer, essa qualidade que a gente tem que trazer dentro das nossas empresas para oferecer aos funcionários. E buscar também uma qualidade de vida para eles junto às famílias dele. E, por outro lado, também uma harmonia dentro da empresa, porque não adianta você ter uma empresa onde um não conversa com o outro não conversa com o outro. Então, isso é muito importante, esse diálogo franco. Eu gosto de tomar café junto com meus funcionários, almoçar com os funcionários, às vezes levar. Eu não tenho tempo de sair fora, pego uma marmita, vou almoçar junto com os funcionários. E não me sinto inibido, nem tão poucos funcionários. Agora, a tarefa não é fácil, não, né? Não é fácil, a tarefa do dia a dia não é fácil. Mas você pegar um profissional que, às vezes, igual nós temos uma parte da construtora, na nossa empresa, a pessoa está ali, ele chega como servente de pedreiro, você buscar um crescimento profissional dentro do dia a dia e mais tarde ser um pedreiro. E mais tarde ser um mestre de obra. E de mestre de obra ele vai ser, quem sabe, um engenheiro. Porque através do ganho dele no dia a dia, dá ele condição hoje de frequentar um curso, uma universidade e se formar. Com certeza. Agora, você está falando dessa coisa de funcionário, que hoje são os colaboradores, né? Isso. E tal. Você está falando uma coisa interessante aqui, que uma empresa, a hora que ela entra numa crise, dá um apertinho, né? Ano passado aconteceu demais, né, gente? As pessoas não cortam café, cortam pão, corta o que mais? Não, a qualidade do papel higiênico, né? Eu já trabalhei em lugar assim, né? Que a qualidade do papel higiênico é duvidosa. Então, assim, isso é consideradamente mesquinha. E eu não falo, tem uma coisa importante também. Eu, durante 11 anos, eu tive um companheiro que era empresário. Então, eu acompanhei muito como companheira de um empresário o dia a dia, o meio, né? Até o dia a dia da empresa. E você percebe muito claramente isso. A mente mesquinha, ela não traz riqueza. Você pode ter, em algum momento, esse pode ser algo durante anos, né? Aí depende da história de cada um, mas você consegue acumular. Mas, fatalmente, algum dia acontece algum fato, se você for olhar nas biografias, nas histórias, crises financeiras ou acidentes familiares, que essa riqueza vai embora. Então, essa mente é típico, um funcionário que de repente faz alguma coisa que provoca um acidente na empresa, ou os colaboradores começam a trabalhar boicotando a empresa. A gente vê muito isso, como que o funcionário ou ele leva a empresa para frente ou não, dependendo da forma como ele é tratado. Mas isso é fundamental. Você respondeu o que eu ia falar. Depende do tratamento da área patronal, dos seus encarregados, porque na realidade a gente não deve se colocar como patrão. Essa palavra patrão-empregado é um negócio, assim, um pouco pesado. Nós somos pesado parceiros. Porque separa demais, né? Separa demais. Nós somos parceiros. Eu sou empresário, estou empresariando uma mão de obra que vai me trazer resultado e vai trazer resultado para o meu funcionário também. O que é mais importante é isso. Agora, não dividir, empregado, não. Essa palavra empregado... Não, e gente, e um colaborador, né, ou alguns, se eles quiserem, porque, por exemplo, o gestor não está ali o tempo todo, você não pode dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Você não tem gente boa, né, com você, bons parceiros, você vai para o buraco, né? Inclusive, você fala uma coisa interessante, Elcio, que nós temos datas, quer dizer, épocas da vida para ganhar dinheiro. Não é que seja para ganhar dinheiro ou para não ganhar, mas entre 21 anos, né, quando a pessoa atinge a maioridade, e os 42, é uma época em que a pessoa está buscando o seu reconhecimento. Então, é uma época que ela faz muito, de uma forma assim, querendo, realmente, ela precisa ganhar dinheiro, é uma época que ela vai casar, ela vai ter filhos, ela precisa se estabelecer. Então, é uma época da vida que ela realmente precisa se preocupar muito com ganhar dinheiro, né? E ela vai trabalhar muito, vai fazer muito por isso. E quando, a partir dos 35 anos, principalmente, começa a ter umas crises, onde a pessoa começa a falar assim, o que eu faço é realmente o que eu gosto de fazer, esse é meu dom, ou eu estou fazendo porque a sociedade, eu fui influenciado pelos meus pais, pela minha mãe, pela minha família, e aí a pessoa começa a ter uma crise de autenticidade mesmo. Então, ele fala assim, eu quero agora fazer o que eu realmente tenho, qual é o meu dom, e eu quero vincular com a minha missão, que é algo extremamente importante para o ser humano, se vincular com a missão real de vida dele que ele veio fazer aqui. Então, e essa crise começa aos 35 anos, e as pessoas, quando procuram, inclusive, a gente, essa crise vem muito clara, né? E de onde que explica essa crise? De onde que vem isso, essa sua certeza?
Não, isso vem realmente de pesquisas, né, que foram feitas, né? Eu faço parte de um curso de formação biográfica, e essa metodologia que foi desenvolvida já pela doutora Agudo, que é uma brasileira, e ela fez uma pesquisa e ela percebe essas fases da vida do ser humano, que são de 7 em 7 anos, é uma fase, né? Então, a primeira infância com 7 anos, a puberdade que vem com 14, a maioridade com 21 e assim vai. Então, isso é uma coisa arquetípica mesmo, né? O ser humano, ele tem essas crises. Ele pode, a forma como ele lida, cada um é individualizada, mas isso sempre vem, isso não tem jeito. Posso falar uma coisa dentro do que o Elcio colocou? Eu, por exemplo, conheci essa visão biográfica quando eu tinha 28 anos. E foi ótimo, porque enquanto os meus amigos pegavam a idade, trabalhavam contra, eu sempre trabalhei a favor. E isso é muito bacana, porque você consegue perceber, eu consigo olhar para trás, para a minha vida e ver, e tomar decisões e me sentir muito bem de acordo, porque eu me conheço. Um grande problema que as pessoas têm, até em relação com o dinheiro, porque elas não se conhecem. E muitas carências são colocadas em cima do dinheiro, em cima da profissão. Então, eu faço para não causar, muitas vezes, as escolhas profissionais são feitas em cima de demandas que não são essencialmente suas, são demandas da sua família tradicional. Eu já atendi pessoas que é família tradicional de advogados, mas o cara queria fazer matemática. O que matemática tem a ver com advocacia? Agora, uma coisa que é importante dizer também é que nos trabalhos de coaching isso aparece muito, porque também faço trabalho de coaching, então essas questões elas sempre vêm nessas épocas, né? E geralmente era a partir de 30 anos, mas com 35, 37, 42 são épocas bem marcantes nessa... Pois é, mas o Alexandre foi antes, né, Alexandre? Bom, que esse questionamento todo surgiu. Peraí, eu quero trabalhar para o outro, inclusive você começou como voluntário, né? Eu tinha uma sensação interna e também tive essa questão que aconteceu com meu pai, que foi um motivador também. Mas quando eu parti para essa transição de um trabalho de dia a dia empresário para o trabalho voluntário, buscando esse outro lado, eu não era remunerado, mas eu me dedicava para o trabalho com a mesma dedicação, com a mesma qualidade. E isso me gerou convites para trabalhos remunerados. Então, isso também é muito interessante, que eu consegui alinhar, atrelar a questão da minha satisfação pessoal fazendo o que eu gosto e também tendo rendimento a partir disso. Vamos entrar com a telespectadora, Suzana Mara Costa, falou assim, ei, Roberta, boa noite, Suzana. Falou assim, adoro o Brasil da Geral, que bom. Os temas apresentados nos programas contribuem muito para a minha riqueza interna. Oh, menina, coisa linda. Para mim, as maiores riquezas são a espiritual e a familiar, pois quem sabe conquistar e poupar essas riquezas, saberá usar com sabedoria a riqueza material. E se por algum motivo perder essa última, sempre terá valor e força moral para reconquistá-la. Olha, interessante, a gente já falou isso aqui, né? A Renata Guimarães, ela diz o seguinte, trabalhei em uma empresa de informática e aprendi e vivenciei experiências bem bacanas sobre a palavra riqueza. A cultura da empresa era toda trabalhada nesse sentido. Um livro interessante que recomendo é Rico de Verdade. Alguém já leu? Não, esse ainda não, vou anotar. Eu também, já vou anotar que esse todo você já falou aí. O Pedro Reis, do Barro Preto, ele diz o seguinte, sou muito amigo do Elcio Padrão e de seu pai Geraldo Padrão. Sou irmão do Raimundo Reis, olha. Do Reis é o nosso Papai Noel. Opa, manda um abraço a todos e para você também, um abraço super carinhoso para você. Pois a Maria Aparecida do Morro Alto de Vespasiano, ela diz o seguinte, minha atual chefe era bem humilde e quando assumiu um cargo maior virou outra pessoa. As pessoas não devem deixar que a riqueza e o sucesso subam a cabeça. O que fazer para que isso não aconteça? Cultivar a mente generosa, pacífica, se autoconhecer, porque aí é um caso típico, né? A pessoa, na verdade, ela nunca foi humilde. Né? Ela teve uma chance. Como é que cultiva essas coisas, hein, gente? Olha, na opinião de vocês. Eu vejo assim, vou falar muito pelo meu caso, assim, cada pergunta que eu fui fazendo, eu sempre busquei o autoconhecimento, né? Eu tinha uma mãe que colocava isso como valor dentro de casa. Então, assim, é uma chave que só abre por dentro. Às vezes abre por acidentes, por exemplo, o caso do Alexandre teve duas coisas, né? Teve a questão com o pai, teve um chamado motivação interna. Meu caso foram perguntas, foram vivências pessoais. Então, cada um tem uma história. Só que as pessoas muitas vezes escolhem não ouvir o coração.
né? Eu acho que a questão de você estar à noite com o seu travesseiro, tem algumas questões que todo dia você leva junto para o sono. E muitas vezes o que eu vejo também agora, como profissional, como coach também, é que e como professora, é que muitas vezes as pessoas não ouvem esses chamados. E aí a crise dos 42, principalmente, estoura, e aí é difícil de aguentar, né, Elcio? Aí a gente ouve cada caso e as pessoas largam... Tipo, conta um caso. Você não está dando nome aos bois mesmo? Vou colocar assim uma coisa que me chamou muita atenção. Eu atendi uma pessoa, por exemplo, família muito rica materialmente, uma mansão num bairro novo de Belo Horizonte, mas assim, estava praticamente... Bom, ela se sentia... Primeiro, ela não se sentia em casa, que eu já acho que é uma coisa rica, assim, contraditória. Você tem uma mansão de mais de 400 metros quadrados e não sentir-se em casa, né? É muita pobreza. A outra é de estar com viagens internacionais e, ao mesmo tempo, ela profundamente triste com as relações, não tinha relação no trabalho. Então, assim, é um caso assim, de uma pobreza extrema. Ela estava profundamente pobre, tem um bom salário, um ótimo salário. Quem olha de fora deseja o cargo, mas quando você está de dentro e conhece a tristeza daquela pessoa, estava ao ponto de se tornar até viciada em algum dos medicamentos aí meio de moda, porque você tem que se anestesiar para suportar, estar onde está. Eu tenho uma outra conhecida também, que ela, assim, com o marido, enfim, os dois enriqueceram muito materialmente, mas chegou no ponto dela ter que tomar conhaque no copo para fingir que era bebida, porque ela não queria mais o meio que ela estava. Não, gente, é muita tristeza. E mais de 10 anos tentando separar do ex-marido, que não era mais marido, né? Esse ex-marido casou-se, mas não a deixava. E com uma super fortuna que até hoje eu não sei nem como é que desfez o caso, né? Então, assim, pessoas, assim, teve um outro amigo meu, por exemplo, que ele perdeu 2 milhões em 6 meses com uma empresa em Nova York, e aí todos os amigos que se diziam amigos desapareceram. Então, são casos assim, que a gente vê, sabe, todo momento de pessoas que estão, param, né? Algumas param para questionar essa riqueza. Nossa, olha, gente, o Ricardo Gonçalves Boa Vista, o que eu entendo por riqueza é aquilo que você tem para suprir sua necessidade e é do seu próximo. Outro tipo de riqueza, que é a maior de todas delas, é a paz de espírito. Nossa, a paz eu acho fundamental, né? O Enio Lima, do Horto, diz o seguinte: Roberta, eu acredito que a riqueza que Deus nos dá deve ser dividida. Tudo que temos de bom temos que doar, pois manter tudo somente conosco é egoísmo. A riqueza é um dom concedido por Deus, seja ela qual for. A gente tem que, quem tem muito tem que socializar, né, gente? A pessoa tem que saber compartilhar. Compartilhar, a palavra é essa. É ter tolerância, saber compartilhar. E que ocorre? A pessoa ele tem uma situação financeira que ele cria oportunidade de trabalho, certo? E que ele não misture as coisas. A família, igual a Débora mesmo está falando aqui ainda agora, a pessoa às vezes tem uma situação financeira e perde a situação financeira e perde os amigos. Não é por aí. E às vezes perde a família também, né? Às vezes perde a família, mas o que você tem que saber cultivar a amizade e não misturar esse negócio de financeiro com família, com amizade. E outra coisa, o financeiro, ele só interessa quando ele traz benefício social na sua área de tributos, na área de emprego, gerar emprego, essas coisas, e a gente saber se associar nisso aí, junto aos funcionários, para que a gente tenha um crescimento pessoal, e o meu eu e o da pessoa cresçam juntos, certo? Você chegar numa empresa, você ter a satisfação de estar conversando com o funcionário, estar apertando a mão do funcionário. Às vezes o funcionário fala, não, minha mão precisa tirar uma luva. Não, vou apertar a mão com a luva, do jeito que estiver, em que estágio estiver. Isso é muito bom. Quer dizer, esse elo da gente buscar apertar a mão cada vez mais do funcionário, sentir que a gente está junto no dia a dia. Ok. Sabe uma coisa importante, Roberta? Deixa eu só posso fazer intervalo. Aí nós voltamos com você, nós estouramos o bloco, daqui a pouquinho a gente volta. Até já, tchau, tchau.
Brasil das Gerais, nosso assunto hoje, o que é a riqueza? Tá ligado, tá ligada, né? Manda participação pra gente, que acho que depois nós vamos fazer a riqueza 2, viu? Nós terminando com você falou que queria falar uma coisa importante, Débora. Não, esse elo de ligação entre o dono da empresa e o funcionário, que ele é perdido ao longo do tempo. Né? Então, você não tem... Então, cria uma polaridade, né? Ele é o dono e eu sou aqui, estou recebendo. Então, o trabalho, começa a ser o trabalho só por dinheiro, não é uma boa coisa. Você deve trabalhar por algo, um significado maior. O seu trabalho é para servir ao próximo, né? Não, e dinheiro é consequência, né, O dinheiro ele é consequência. E isso é uma coisa interessante, porque eu tenho conversado com várias pessoas que têm problema de negociar o valor do serviço. Quando eu fui compreendendo melhor a riqueza, eu resolvi o problema de cobrar em relação ao meu serviço, que é uma negociação ganha-ganha. Você consegue... né? Fazer um acordo com a pessoa que as duas partes ficam satisfeitas. Eu adorei essa coisa do ganha-ganha, viu? Ganha-ganha. Agora, conta pra gente, resumidinho, assim, como é que um menino tão simples, humilde, pobre, né? Filho de agricultores, lá de Urucânia, conseguiu ficar rico? Roberta, muita luta, determinação, acreditar no eu, todos nós somos possíveis. Primeiramente, a gente tem que acreditar na gente, saber buscar dentro da gente essa força que a gente tem, que a gente mesmo, muitas vezes, a gente não reconhece. E ter metas na vida. E foco, né? Eu acredito em foco. Você ter foco. E ter, uma vez que você tem a meta, traçar estratégias realmente e ter metas compatíveis, metas realizáveis. Quer dizer, você saber mensurar uma meta. Porque não adianta eu querer... eu não consigo comprar uma bicicleta, eu quero comprar um avião, não é por aí. Então, ao longo do nosso trabalho, nós construímos sede própria de empresa, criei 3 empresas, quer dizer, e essa parceria com o empregado. Na realidade, a empresa não tem empregado, nós somos um todo, certo? Eu enxergo dessa maneira, essa parceria com o empregado, nós somos a empresa. Quantos empregados você tem hoje? Hoje eu tenho 40 empregados, mas mas nós somos um todo. E quer dizer, fora isso, tem a parte de terceirização, uma série de coisas que sobe o número de funcionários. Já tivemos, em outra época, nós já tivemos um número maior, nós já chegamos a ter 150 funcionários. Mas o que é? O que eu falo é isso, a relação de empresa com o funcionário é parceria. Agora, você acha, você começou ali na década de 50, né? Como você começou hoje, as pessoas podem começar hoje, no mundo de hoje, tão competitivo, parece que tudo já foi descoberto, e dá? Pode, afirmo com certeza que pode. A gente tem que descobrir um foco de negócio, não é ficar focado a vida inteira em um só negócio. Se um negócio não vai bem, a gente passa para outro e busca funcionários altamente competentes, a gente buscar recompensá-los salarialmente e dignamente. Quer dizer, esse convívio, acho que tudo é possível. Quando eu trabalhei de camelô no Mercado Central, certa vez eu fui vender laranja na porta da igreja de São José. Eu não tinha, foi antes de vender vasos. Eu não tinha dinheiro, meu primo foi lá e empenhou um relógio. Eu voltei, no final do dia, entreguei pelo relógio. Você não vai vender mais laranja? Não, vou vender mais laranja, muita laranja. Mas por que você me devolveu o relógio? Não, já adquiri 4 caixas de laranja. Eu não tinha dinheiro para comprar eu comprei 4. Tá certo. Quer dizer, vendendo. Então, tudo é possível. Agora, e você, Elcio, o que você fala para as pessoas? Aquela pesquisa, porque nós falamos de uma pesquisa, resume ela para a gente. Então, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com pessoas que estavam fazendo MBA, em torno de 1.000 entrevistados, e dessas pessoas, 83% disseram que queriam fazer MBA para ficar milionários. E 17% falaram que queria trazer algo para o mundo. E depois de alguns anos, eles foram ver essas pessoas, 101 pessoas desse universo ficaram realmente milionários. Dessas 101, 100 não estavam preocupados em ficar milionários. Então, aí a conclusão da pesquisa é que não se sabe por quê, mas acho que o segredo de se ficar rico é não procurar a riqueza. Então, tem um pouco de tudo que nós falamos aqui hoje, que é se doar, fazer o que gosta, que eu acho que isso é mais importante do que tudo, fazer algo que você se vincule, que você tenha amor por isso, e poder querer servir as pessoas. Eu acho que o vir a ser, ele começa pelo servir, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. E você? Eu acredito que, paralelo a tudo isso, buscar juntamente, né, buscar esse autoconhecimento desde cedo. Roberto, acho que saber o que você realmente é
E o que você se identifica para fazer, junto com essa meta de ter a riqueza, vai te trazer não só o dinheiro, mas a satisfação que é essa riqueza que vai além da questão material. Uhum. Olha, o Raimundo Viana, do funcionário, já teve no programa, acho que é do mesmo setor seu, né? A gente não pode ficar falando, não, porque é perigoso, né? Ele diz o seguinte, Roberta, o Raimundo Reis possui um valor muito grande, pois plantou uma semente muito importante de associativismo. Esse trabalho que o Raimundo faz é uma grande riqueza plantada por ele. Tem uma telespectadora que falou que você tem que ir dando, que você se recebe. Eu perdi aqui, foi você que disse isso. O que você acha da esmola? Eu vou achar que é telespectadora. A esmola, eu acho que é uma doação. É a flor do bairro Santa Efigênia. Deve ser uma forma, não com uma esmola. Às vezes você tem, é uma doação, não com uma esmola. Acho que meio esmola, a palavra esmola é meio. Né, porque ela fala quando a pessoa dá na rua, a pessoa usa para beber, para comprar cigarro. Sabedoria, tem que ter sabedoria até para dar uma esmola. Uhum. Às vezes uma palavra, um sorriso, um carinho surte mais efeito do que um dinheiro. E às vezes a comida na hora certa para matar aquela fome, mas tem que ter a visão além. Com certeza. Do que você está dando. Última coisa, recado, você que é a pesquisadora, né, sobre a riqueza, tanta gente querendo ficar rico, ganhar dinheiro, que não é ruim não, né, gente? Dinheiro não é sujo não, né? Mas a gente não pode ser, a gente já explicou, né? Mas o que você deixa de recado para as pessoas? Então, o segredo é, o empreendimento deve te enriquecer por dentro e por fora. Tudo. Tudo que a gente faz, né? Tem um telespectador aqui de Pedro Leopoldo também que eu perdi, ele falou isso, que ele trabalhava na área cimenteira, que ele trocou, é o Ramon Ferreira, por ser fotógrafo, que ele descobriu isso, que agora ele está super feliz. É isso, a gente tem que descobrir o que a gente faz feliz. E, gente, nós vamos fazer, pensei que agora, vamos fazer um programa semana que vem sobre foco. Eu acho que é isso, né? O segredo é você descobrir e focar e dividir, né? Obrigada pela participação de vocês. Vocês de casa, obrigada demais. Olha, o programa de amanhã. O que fazer quando a vida real não basta? Quando nós não temos, não damos conta, né, dos dilemas do dia a dia, né? Onde é que a gente bota os nossos sentimentos, amor, alegria, raiva, solidão, frustração e tantos outros. Olha, teatro. Teatro é um espaço de expressão. Nós vamos falar sobre isso amanhã por conta do FIT que está acontecendo em Belo Horizonte. Vários espetáculos pela cidade toda, a maioria de graça para todo mundo. A diferença que a arte, que o teatro pode fazer na nossa vida, né? Obrigada por tudo. Até amanhã, quarta-feira, né? Às 7 da noite. Tudo de bom. Tchau, tchau.